Olá pessoal, tudo certo? Na aula de hoje nós daremos continuidade às operações com números racionais. Na aula anterior nós vimos sobre a divisão, né, de números racionais em que estava sendo utilizado frações, né? Na aula de hoje nós vamos ver as divisões de números racionais, só que será divisões de números decimais, tá bem? Então uma das regrinhas que nós podemos utilizar para dividir números decimais é, primeiramente, observar a quantidade de casas decimais, tanto do dividendo quanto do divisor, está bem? Então, eu vou... Isso, assim, bem? Então, olha só. Temos aqui duas casas decimais e aqui apenas uma. Então, a primeira regrinha, o primeiro passo é igualar o número de casas decimais. O que eu coloco para poder estar igualando as casas decimais? O número zero, tá bem? Então, como aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho apenas uma, eu acrescento um zero aqui e passo a ter duas casas decimais aqui e duas casas decimais aqui. O próximo passo, depois que eu igualei as casas decimais, é eliminar a vírgula. Então, essa vírgula sai e essa vírgula também sai. Então, a nova operação que nós vamos ter de divisão é 540 dividido por 5. Sendo assim, a gente divide da maneira que, né, estamos acostumados a efetuar a operação. Então, nós vamos dividir. Detalhe, ó, para mim poder abaixar dois números de uma vez, nós vamos acrescentar zero na chave. Finalizamos a nossa divisão. Então, 5,4 dividido por 0,05 é igual a 108, ok? Mais uma vez aqui, então, pessoal, primeira coisa, igualar a quantidade de casas decimais. Observem, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho apenas uma. Então, na hora que nós formos montar a nossa continha, teremos que acrescentar quantos zeros? Isso aí, 2 zeros, né? Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho uma casa. Então, a nossa operação fica assim, não é mesmo? Tenho 3 casas decimais aqui e 3 casas decimais aqui. Segundo passo é eliminar as vírgulas. Então, teremos uma nova operação. O zero da frente eu posso tirar também, não preciso deixar. Assim. E vamos efetuar a continha. Quantas vezes o 500 cabe dentro dos 700? Uma vez. Ok? Para poder dividir o 252 por 500, nós vamos acrescentar uma vírgula e mais um zero aqui. Ok? Quantas vezes o 500 cabe dentro do 2.520? 5 vezes. Vai sobrar 20. Só que como já acrescentamos uma regrinha aqui, uma vírgula aqui, eu posso acrescentar um zero. Só que ainda não dá para dividir. Então, eu acrescento mais um zero lá na chave para poder acrescentar mais um zero aqui. Ok? E o 500 cabe 4 vezes dentro do 2.000, que vai zerar a nossa continha. Então, 0,752 dividido por 0,5 é igual a 1,504. Um exemplo também que pode acontecer é as minhas casas decimais já serem iguais. Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula, aqui eu também tenho um número depois da vírgula, ok? Sendo assim, pessoal, nós só vamos eliminar a vírgula. Então, nós vamos ter aqui, então, 35 dividido por 2. E vamos resolver a continha. Então, nós vamos ter aqui como vimos anteriormente, para poder acrescentar um zero, vírgula na chave.
ok? Então, 3,5 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 17,5, ok? Então, para a divisão de números racionais, nós vamos ter que se atentar que pode ter tanto cálculo com frações, como foi que a gente conversou na aula passada, ou com números decimais. Os números decimais, nós vamos ter que cuidar sempre em igualar as casas decimais, posteriormente eliminar as vírgulas e resolver a divisão como estamos acostumados. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.